Boa noite. Hoje nós estudaremos o capítulo 13 do livro Nosso Lar, intitulado No Gabinete do Ministro. André Luiz, já recuperado na colônia espiritual de Nosso Lar, ele começa a sentir necessidade de se fazer útil, como é natural, e como ele era médico na Terra, ele sente falta da clínica, sente falta do ofício da medicina. Então ele diz que em Nosso Lar, por exemplo, o auxiliar de enfermagem mais simples tinha mais conhecimentos espirituais a respeito da medicina do que ele, a respeito da medicina espiritual. Então ele não se sentia capacitado para realizar o mister, o trabalho, o ofício de medicina no mundo espiritual, que era o trabalho dele aqui na Terra. Então, ele, como ele costuma fazer, como é de praxe, ele conversa com Lísias, que se tornou um grande amigo dele, que era o visitador da saúde, e explica para Lísias a respeito daquilo que ele estava sentindo, daquele vazio que ele tinha no coração, da vontade que ele tinha de auxiliar, de exercer a medicina novamente. Então Lísias pede para ele que converse com Clarencio, que além de ministro do Ministério do Auxílio, era o seu tutor espiritual, era aquele que o acolheu no umbral, que o ajudou e que era responsável por ele, que o tomou como tutelado, que o apadrinhou, Então, André Luiz vai atrás do ministro Clarencio para tentar falar com ele e é agendado para ele conversar com Clarencio no outro dia de manhã no gabinete do ministro. Então ele marca o horário, chega lá na hora. O ministro já estava bem antes do horário, porque ele tinha questões mais sérias para resolver. E André Luiz também observa que várias outras pessoas também estavam lá à espera para tentar falar com o ministro também. Então, quando chega a hora dele ser atendido, ele observa uma situação muito peculiar, muito diferente, que o ministro atendia todas as pessoas de duplas. Então André Luiz vai junto com uma senhora e ele diz que mais tarde ele vem a descobrir que o propósito disso é que o problema de a orientação que um recebia poderia servir também para o outro que estava junto, assim, ganhando tempo, assim, economizando, além de economizar tempo, atendendo a ordem geral, utilizando os conselhos que ele dava para uma pessoa, servia para outra também, e ambos poderiam se beneficiar aprendendo um com o outro também. Então ele chega e a senhora, que tinha chegado antes dele, que entrou junto com ele, ela é atendida primeiro. Então Clarencio muito bondosamente saúda ela e eles começam a conversar e ela começa a reclamar que tem 2 filhos na Terra e que ficou sabendo que esses filhos dela estavam sofrendo muito, estavam passando por muitos problemas. Então ela roga ao ministro que possa ajudá-los, que ela precisa auxiliar esses filhos também. E o ministro começa a questionar ela sobre o que ela tem feito em Nosso Lar, como ela tem gastado o tempo dela, porque fazia muitos anos já que ela estava na cidade, se eu não me engano, coisa de mais de 6 anos, e o que ela tem feito em benefício da cidade. Ele pergunta quantos bônus hora ela tem, ela diz que tem 304, ou seja, em muitos e muitos anos que ela estava na colônia espiritual, ela dedicou apenas 304 horas de serviço para a colônia. Então, vamos supor que ela estivesse na colônia apenas 1 ano, ela dedicou menos de 1 hora por dia a trabalhar na colônia em benefício do próximo, em benefício do coletivo, Então, ele explica, ele começa a questioná-la a respeito de que assim que ela se recuperou, da chegada dela do umbral, das energias mais pesadas que ela trouxe de lá, ele encaminhou ela para trabalhar no Ministério da Comunicação. Ela não se adaptou porque não tinha paciência com ninguém. Depois ele encaminhou ela para trabalhar no Ministério do Auxílio, também não deu certo. Depois encaminhou ela para trabalhar na enfermagem, também não deu certo, porque ela tem uma visão muito crítica a respeito dos outros.
Então, é aquelas entidades malfazejas, é aquelas entidades doentes, é aquele povo sujo, é aquele povo que xinga. Então ela nunca conseguia se adaptar, ela não tinha paciência, ela não tinha condições, né, íntimas, né, ela não tinha vontade firme para servir ao próximo sem que fosse numa situação em que ela não precisasse sair da zona de conforto, que ela não precisasse mover grandes esforços, que ela não precisasse fazer coisas que ela não gostava. Então, ele foi explicando para ela a respeito disso, a respeito do trabalho, né? E André Luiz estava ali do lado, foi só ouvindo aquilo, né? E aí no final ele questiona essa senhora: se você ainda não tem condições de suportar nenhum tipo de trabalho, por mínimo que seja, como que você quer voltar para a Terra? Que tipo de mãe você espera ser se você não está disposta ao sacrifício, se você não está disposta ao trabalho? Então a gente pode trazer essa lição para vários ângulos, né? Para várias nuances diferentes, né? A primeira delas é: a lei do universo é uma lei de progresso, é uma lei de evolução e é uma lei de trabalho. Todos nós já ouvimos falar que quanto mais evoluídos nos tornamos, mais trabalho nos é esperado. Quanto mais consciência, mais responsabilidade. Quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Então nós precisamos fazer o trabalho. E a visão que nós temos no mundo material, quase sempre, é de que o trabalho é uma coisa ruim, de que o trabalho é uma coisa penosa, de que o trabalho é uma coisa difícil, de que o trabalho é um castigo. A própria visão bíblica tradicional, né, quando a gente vê lá em Gênesis que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e aí Deus dá a eles o trabalho como um castigo, né, dizendo que eles terão que conseguir o pão deles com o suor do rosto, né? Então dá uma impressão de que o trabalho é um castigo, é um castigo divino, é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente tem que fazer forçado, obrigado. E muitas pessoas realmente trabalham com um sentimento de obrigação, odeiam a segunda-feira, anseiam pela sexta-feira. E nós, como espíritas e como espiritualistas, precisamos mudar esses conceitos. A gente tem que entender que o trabalho é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, não só o trabalho ganha-pão nosso do dia a dia, mas tudo que a gente faz que é útil para o nosso próximo é um trabalho. Qualquer serviço, qualquer favor que você presta para uma pessoa é um trabalho do ponto de vista espiritual. E é isso que nos auxilia no nosso crescimento. Então, o ideal é que nós, como indivíduos, como pessoas, agíssemos, pensássemos e falássemos de forma a ser útil para a coletividade. Eu preciso ser útil para a sociedade em que eu estou inserido, né? Desde o meu lar, a minha casa, o meu trabalho material, a minha escola, ou onde quer que eu tenha convívio social, no centro espírita que eu participo, ou na igreja, onde quer que eu tenha convívio social, eu preciso ser útil para as outras pessoas, ter a humildade para aprender e ter sabedoria e paciência para ensinar. Então a gente precisa impactar as pessoas de maneira positiva. As pessoas no contato conosco, elas precisam ter a oportunidade de nos ensinar e nós termos a oportunidade de ensiná-las também, de sermos úteis de alguma forma. Então, isso é uma das lições que Clarencio tentou ensinar para ela e André Luiz, como nós vamos ver no próximo capítulo, que será a vez dele de falar. A lição dela já está servindo de lição para ele também, porque no fundo do coração dele, ele queria praticar a medicina como ele fazia na Terra, que era a medicina dos títulos, né? De você ser importante, de você se sentir acima dos demais, né? Pela sua graduação, pelos seus títulos, pelo seu status social, e não necessariamente pelo serviço de salvar vidas, de ajudar o próximo. Então, no fundo do coração dele, o que ele sentia falta era dos holofotes que o título de medicina dava para ele, e não necessariamente de estar ajudando, de estar auxiliando outras pessoas, curando doenças e
ajudando a sociedade a se tornar um pouquinho melhor. Então nós precisamos mudar o nosso conceito a respeito de trabalho, entender que o trabalho é uma oportunidade divina. A ociosidade, ela nos estaciona espiritualmente. Então, se eu não estou sendo útil para ninguém, para nada ou para ninguém, se eu não estou sendo útil, nem para mim mesmo, talvez, se eu não estou aprimorando meu espírito, se eu não estou estudando, se eu não estou cuidando das minhas emoções, procurando me autoconhecer, procurando trabalhar meus sentimentos e minhas emoções para ser uma pessoa melhor, para ter mais autocontrole, autodomínio. Então, estou parado no tempo. Vai chegar um dia que eu vou desencarnar, assim como essa senhora. Ela saiu do umbral, conseguiu ir para nosso lar, chegou lá, ela estacionou. Ficava nos campos de repouso, em ociosidade, porque não queria fazer nenhum trabalho que a desagradasse. E assim ela estava dentro da colônia de nosso lar, mas perdendo uma grande oportunidade de avanço espiritual. Se ela continuar nesse mesmo processo, ela vai reencarnar em condições muito semelhantes às que ela voltou no mundo espiritual, sem aprender grandes lições e provavelmente passando mais dificuldades na matéria, passando por novas provações e sem o preparo espiritual prévio, que com preparo espiritual prévio já é difícil, imagina sem. Então, que sirva de lição para nós a respeito do trabalho, para a gente enxergar sempre como uma oportunidade sagrada de crescimento e aprendizado, primeiramente para nós mesmos. Muita paz e muita luz a todos.